Acompanhe agora mais um Hot Seat do Resumo Cast Tribos. Tenha um bom aprendizado. Tudo bem, gente, boa tarde. Estou muito animado de estar aqui novamente com vocês. A gente vai fazer o segundo capítulo desse livro, Como Convencer Alguém em 90 Segundos. E com o decorrer dessa apresentação, eu vou contar alguns casos da minha vida, algumas coisas que vêm acontecendo comigo, que aconteceram inclusive essa semana, que me deixaram bem surpresos, aplicando a metodologia que está nesse livro, né? O capítulo 2 fala das novas regras na conexão com a natureza humana. E aí eu pergunto, você já ouviu falar em amor à primeira vista? Já ouviu falar que parecia que a gente se conhecia desde a primeira vez que a gente se encontrou? Ou ainda aquele caso, o meu santo não bate com o dele, aí quando se encontram a coisa não flui bem? Pois bem. Apesar que a gente acha que isso não é tão importante, muita gente acha que isso tem a ver mais com uma questão de espiritualidade, de alma, né? Esses primeiros encontros, a primeira impressão, realmente é a que fica. E no mundo dos negócios, se a gente não prestar muita atenção no nosso primeiro contato com o cliente, com uma possível prestação de serviço, uma venda, a gente não vai alcançar o resultado desejado. A primeira impressão pode fechar o nosso contrato, né, para uma solução que talvez a gente tenha como for a melhor possível, ou então não vai acontecer uma coisa boa e a gente vai ficar marcado para sempre de uma forma negativa. Toda vez que a gente fala a cena para uma pessoa, um simples oi, um simples olá, gera algumas consequências a nível cerebral que a gente tem que escolher o que a gente vai fazer com essa informação. A gente está recebendo um dado e o nosso cérebro vai buscar na memória dele a questão de como que eu vou responder a isso, como que eu vou reagir a isso. As ações instintivas, um julgamento instintivo, são de fugir, combater ou ficar. A gente conhece isso, né? Nós, nesse grupo, principalmente, temos a capacidade de começar a moldar a nossa apresentação para otimizar os nossos resultados, a fim de que a gente neutralize a reação lutar ou fugir e ficar que é a melhor de todas, que é o que a gente precisa. E como que é isso? O nosso cérebro ele funciona de forma binária, né? Sim ou não. Quando a gente recebe aquele olá, aquele aceno, algumas perguntas são feitas, e as respostas para essas perguntas vão ditar se a gente vai continuar ou não nesse encontro. Perguntas do tipo, me sinto seguro? Ou estou confortável nesse ambiente? Ou ainda, para mim isso não é seguro, não é confortável, vai definir como que a gente vai ficar, porque quando a gente recebe essa informação, a gente cria uma barreira mental. É como se fosse um escudo. Esse escudo ele sempre vai existir e ele funciona como um filtro para saber até o quão profunda vai ser essa relação, esse primeiro encontro. A maneira que a gente estuda no livro de convencimento, a gente tenta quebrar essa barreira. A gente tenta romper essa barreira para que a nossa expressão, o nosso fechamento, né, seja o melhor possível. Essa barreira a gente vai romper ela de qualquer jeito, só que a gente quer sair dela ileso, a gente quer sair dela da melhor forma, não todo quebrado. E aqui cabe uma grande questão, a gente pode pensar um pouquinho sobre isso, como romper esse escudo instantâneo da maneira desejada, né? Como que eu vou fazer isso? Bom, para fazer isso, a gente precisa saber de algumas coisas. As pessoas respondem da seguinte forma. Primeira coisa, a pessoa responde a atitude. Sua atitude em primeiro lugar. Ela já vai falar por si. As pessoas gostam de, né, normalmente, atitude positiva, um ambiente de trabalho, um ambiente de venda. A segunda coisa que vai ser julgada é a postura. A sua postura vai falar muito a forma como você anda, se veste, como chega. A expressão facial, aquela questão de um sorriso, um aceno, um olho que realmente diz o que você está sentindo. E contato visual, atenção. Atenção que você está demandando às pessoas que estão em sua volta. As respostas, as pessoas respondem a esses quatro fatores.
E elas se interessam pelo quê? As pessoas se interessam por outras pessoas que têm uma aparência saudável, as pessoas se interessam por vigor, energia, né? Vontade de fazer, força mesmo, e entusiasmo. Entusiasmo significa inspirar, né, ação em outras pessoas, tocar vidas. O entusiasmo é a chave principal. Quando você tem a somatória desses dois fatores, você cria a sua linguagem corporal. A sua linguagem corporal vai falar o quão sucesso você vai ter em uma primeira impressão no encontro. Né? E depois que a gente já tem uma primeira impressão bem feita, a gente precisa tomar cuidado com o espaço pessoal. Não invadir o espaço pessoal das pessoas. Uma invasão de forma equivocada pode quebrar a sua imagem para sempre e criar uma barreira não só mental, mas também uma barreira física de contato entre pessoas. Vale aqui o exemplo, tem no livro da foto, né? A gente consegue hoje tirar selfies, consegue ser fotografado da maneira que a gente quer. E também tem aquela foto 3x4, né? Aquela que todo mundo tem um documento que sai super estranho, mas justamente a distância que você está da câmera influencia o seu espaço. Para uma boa abordagem, a gente consegue fazer uma boa abordagem definindo exatamente isso aqui, ó, como eu quero. Aqui eu vou contar uma história minha dessa semana. Um cliente meu super estressado chegou na minha loja querendo resolver um problema de uma outra pessoa. Eu não tinha nada a ver com a história, mas ele estava estressado dentro da minha loja. E aí eu precisei usar exatamente essa técnica. O que eu quero desse encontro? Na situação, isso aqui é uma foto que eu coloquei porque na minha família a gente resolve tudo ou no videogame ou na porrada. Não tinha muito disso. E se essa situação acontecesse comigo há um mês atrás, eu não sei se eu reagiria da mesma forma. Eu ia tentar, provavelmente, ficar desse jeito aqui, armar e não ia conseguir resolver a solução, né, da melhor forma possível. Mas aí eu me perguntei, o que eu quero desse encontro? Por que isso aqui está vindo para mim? Esse cidadão está até tremendo de raiva na minha frente. E eu defini que eu queria isso aí, daquele encontro. A pessoa que estava com raiva de mim realmente está nessa foto. E eu lembrei, né, do quão a gente é tranquilo, satisfeito, alegre, treinando, tal. Então, eu falei, não, eu quero exatamente esse momento de descontração. Definido o que eu queria, eu precisava descobrir como chegar nisso. E aí a segunda parte de uma boa abordagem é exatamente essa, criar uma pergunta aberta que corresponde a esse desejo. Então, na minha mente, na hora que ele falou que ele estava caminhando até mim com raiva pelo telefone, deu para perceber, eu já tive que buscar isso. Como que eu vou quebrar esse laço? E aí eu perguntei exatamente isso. De que forma você acha que é viável eu te ajudar? Eu simplesmente mandei essa pergunta e esperei para saber a resposta do que ele esperava de mim naquele encontro. Feito isso, ele me falou tudo que ele queria, a gente saiu da nossa sala, foi tomar um suco logo em seguida, eu saí mais ou menos desse jeito aí, ó, comemorando, porque a minha namorada estava comigo também, ela não tinha nada a ver com a história, teve que compartilhar comigo, e a gente, todo mundo, os três, saiu depois que foi solucionado, para comemorar. Então, eu fiquei muito feliz porque eu usei exatamente aqueles 2 passos que o livro traz e consegui uma resposta. O capítulo 3 manda a gente trabalhar o abecedário, né? Atitude, a linguagem corporal e a coerência. Sobre atitudes, o livro traz as seguintes colocações. Existem atitudes úteis e atitudes inúteis. As atitudes úteis atraem, as inúteis repelem. As úteis facilitam o mundo do negócio, as inúteis dificultam o mundo dos negócios. As atitudes úteis geram conexão. Por fim, as atitudes inúteis dão prejuízo. Então, a gente tem que focar sempre eu imagino que todo mundo quer ter lucro, quer ter conexão, então nós temos que focar nas atitudes úteis. E para um líder como nós, os líderes são pessoas que direcionam sua equipe, que motivam, muitas vezes somos até psiquiatras, psicólogos. Tem 3 características úteis, que são as mais úteis, as mais conhecidas segundo o autor. Eu adoro esse cara, eu acho esse cara fantástico. Silvio Santos, ele tem uma atitude útil, né? Que é o seu entusiasmo.
o entusiasmo do Silvio, como um senhor de mais de 80 anos, todo domingo está na televisão brasileira, levando alegria, levando a forma dele, né, passar a mensagem dele. É um exemplo muito clássico de entusiasmo. Elon Musk, seu fanatismo, pela sua curiosidade, de romper a barreira da Terra mesmo, descobrir coisas em outros planetas. E, por fim, Jorge Paulo Lemann, a humildade dele, né? Que, sem palavras, esse cara não tem o ego, ele é muito humilde, ele não precisa da mídia estar sempre em cima dele, e quando um líder tem a humildade, ele consegue fazer isso aqui, ele leva outras pessoas com ele. Aqui nessa foto tem 3 ou 4 pessoas mais ricas do Brasil, todos direcionados pelo Paulo Lemann, né? Mas um trabalho em equipe muito forte e muito humilde. Mesmo quando parece que o mundo está acabando, você pode trocar a sua atitude de inútil para útil. Essa frase me marcou muito, que sempre só depende da gente. E aqui cabe outra questão também. Como aumentar as minhas chances de ter sucesso? Como que eu faço para ser um daqueles caras lá de trás? Eu vou voltar no Silvio, por quê? Porque uma vez perguntaram para o Silvio se ele perdesse tudo, o que ele ia fazer? Pensa bem, se o Silvio Santos perdesse tudo, o que você faria? Ele falou o seguinte: eu humildemente pegaria uma roupa, um bom terno emprestado, uma caneta e ia construir tudo de novo. Então, se para o Silvio Santos está bem apresentado, está, né, de uma postura adequada, e ele constrói tudo de novo, imagina para nós, que somos meros aprendizes deles, né? Então, saiba o que o seu corpo está dizendo, essa é a mensagem que o livro traz. E muitas vezes a gente não sabe o que o nosso corpo está dizendo. Às vezes a gente acha que está passando a imagem de empresário de sucesso, de uma pessoa cuidadosa, de uma pessoa bem intencionada, e na hora que chega para o cliente, está mais para uma pessoa apressada, uma pessoa que não leva muito jeito, ou mesmo que, né, desleixado. Saiba como você se conecta às pessoas, da forma que você está se ligando a elas, não passa essa expressão tediosa, dê atenção de verdadeira, tente ser mais interessado do que interessante. Isso vai fazer com que o cliente ou as pessoas à nossa volta se conectem de uma forma mais forte, mais amigável. 55% das conexões está no visual, no que elas estão vendo. 38% no vocal. Então, a questão do tom de voz adequado, o ritmo da voz, é muito importante. E somente 7% do que você fala. As pessoas não prestam tanta atenção assim no que a gente fala. Prestam muito mais atenção da forma que a gente chega e no nosso tom de voz. E como é chato, né? Às vezes, conversando com alguém com um tom de voz diferente, com um ritmo de voz diferente, aquilo já gera uma certa ansiedade de acabar logo com a conversa, é tudo que a gente não quer, ter um feedback negativo, né? E a atitude completa, segundo o livro, é isso aí, ó. Uma linguagem corporal adequada, somada a um tom de voz correto, com palavras certas, isso tudo dizendo a mesma coisa. Dessa forma, você vai ter a atitude completa, perdão. E feedback. Feedback é o que dá sentido à nossa vida, segundo o livro, é o que traz sanidade, é o que traz saúde. Nós somos máquinas de dar e receber feedback de forma constante, e saber utilizar isso, saber fazer isso de forma correta, é uma arte, na minha opinião. O livro traz a história do náufrago, que o personagem intitula uma bola como... Intitula não, um amigo, né? Vira um amigo dele, a bola Wilson, e ela conversa com ele, e ele conversa com ela, e ambos têm ali uma relação, e essa relação, por mais esquisita que seja, ela foi capaz de manter, né, a sanidade dele, a saúde, o equilíbrio por um tempo, e depois ele foi resgatado. Então, pensa que numa situação extrema dessa, um feedback vindo de um ser inanimado foi suficiente, né, para a pessoa atingir o sucesso ali, vamos falar assim. Imagina no mundo dos negócios como é importante saber dar e receber feedback. Então, responda, responda tudo que lhe vier, responda com emoções, responda com palavras, com atitude, responda tudo, não pare de dar feedback, e aprenda também a receber, aprenda a filtrar isso e descobrir como que as pessoas estão te vendo, beleza?
as minhas perguntas finais são essas: de qual a forma mais saudável de dar feedback que você conhece e como você consegue perceber que a sua mensagem foi captada de forma correta. Obrigado, gente. Meu nome é Paulo. Ótimo. Conecte-se com empreendedores de todo o Brasil e seja desafiado a atingir o seu máximo potencial ao participar do Resumo Cast Tribos. Acesse agora mesmo resumocast.com.br/tribos.